E vai começar a coletiva de Alexandre Mendes, técnico, auxiliar técnico de Renato, que substituiu abraço aí pra vocês, ele no jogo, nessa derrota para o São Luís. Do que é de costume. Um adversário difícil, um gramado complicado, muitos jovens no time, né, principalmente no banco de reservas. O que dá para levar de avaliação do jogo de hoje para Porto Alegre e da perda do título da Recopa Gaúcha? Tivemos alguns erros individuais e normalmente quando você tem uma equipe que não vem jogando e treina em algumas situações, ela durante o processo do jogo ela vai se perdendo aos poucos. Um pouco de conexão, de parte tática, um pouco de linhas um pouco mais abertas, mas a gente avalia mais algumas situações individuais, que é o que a gente pode levar para o Renato. Bom, Alexandre, você fez agora essa análise do jogo, mas eu queria te questionar sobre um atleta em si, que toda vez que ele recebe uma oportunidade, ele acaba não correspondendo, que é o Natan, o meia. Por que vocês ainda dão tantas oportunidades a esse jogador? O atleta pertence ao clube e está linkado ao elenco profissional, então como nós não temos jogadores com a característica dele, jogador central, um meia central, a gente utiliza ele como uma forma de dar mais oportunidade e tentar fazer com que ele cresça durante os jogos. Numa equipe, vamos dizer assim, modificada, cria-se mais dificuldade, porque as conexões de ataque são mais dificultadas, então ele se perde um pouquinho no jogo, mas tecnicamente é um bom jogador. Não se apresentou hoje, tecnicamente foi mal, assim como a maioria da equipe não foi bem tecnicamente, mas é um jogador que a gente tem que avaliar e continuar avaliando e tentar insistir, porque é o único jogador que a gente tem de meio campo que possa nos ajudar. Alexandre, você é engenheiro de obra pronta, falando agora do resultado, a estratégia que vocês montaram, na tua leitura, não funcionou por trazer esse time misto? O que você tem a dizer pra gente em relação a isso e também do não recebimento das medalhas aqui? Com relação às medalhas, foi em função do jogo terminar numa confusão ali, então a gente quis evitar alguma situação que poderia acontecer, tá? Em relação ao time misto, isso é um planejamento que já vem sendo feito. Nós fizemos em outras situações, acho que se não me engano em 2019, 2020, fizemos em algumas situações, não lembro direito, e é um planejamento da diretoria, não foi diretoria do corpo técnico, não foi de uma hora para outra, da 2 ou 3 semanas já tinha sido planejado isso. Então a gente segue com um planejamento e serve com as observações diretas dos jogadores. Pois é, mas em cima disso, só para explorar um pouco mais, Alexandre, porque faltou a figura do Renato, mas você já fez esse trabalho lá, por exemplo, em Erechim, mas não era um jogo tão decisivo como o de hoje, era uma final. A gente vê o São Luís fazendo uma festa importante, bonita aqui na sua casa. O planejamento, a palavra não é seriedade, mas poderia ter sido elaborado, você entende, de outra forma, entendendo que o São Luís, por exemplo, em casa, era um time muito forte, talvez dar uma atenção melhor para um título que foi disputado há pouco aqui? Elaborado de várias formas, poderia ser elaborado de várias formas, depende daquilo que você tem em mente, depende daquilo que você tem observando um pouco mais à frente das competições que a gente teve. Então eu acredito que na elaboração do processo de trazer um time mesclado para cá, foi para dar minutagem, eu acho que foi correta a atitude, serviu como observação. Alexandre, sobre também a não presença do Renato aqui em Ijuí, você não acha que a avaliação dele fica um pouco prejudicada estando longe e não podendo acompanhar esses jogadores de perto? E o que você acha que pode se perder nesse processo do Renato não estar aqui acompanhando jogadores que ali na frente podem, quem sabe, estarem no time titular, por exemplo? O Renato conhece todos os jogadores com a palma da mão. Ele, em cima de treinamento, em cima de observação de jogos, jogadores que já entraram. Então, eu acredito que não teve nenhum déficit como você está colocando aí. Eu estou aqui representando o Grêmio, nós conversamos, direcionamos o trabalho, e ele fez o trabalho dele de casa, observou, conversamos durante o jogo, eu acho que não teve nenhum problema em relação a isso. Alexandre, até em relação à utilização de alguns guris da base, alguns jogadores que o Grêmio não estava utilizando antes, como o Bessosi, o próprio Rubens, né, os jogadores que jogaram nas pontas. Tu acha que serviu também
para entender a não utilização desses jogadores em algum momento, sem querer queimar, claro, os jogadores, mas não aproveitaram tanto as chances. Acho que o Bessosi era um jogador que não vinha sendo utilizado e foi utilizado hoje, e o Rubens, na minha opinião, não conseguiu aproveitar as chances que teve até agora. Não podemos crucificar um jogador por uma apresentação má ou 2 apresentações más. Se o jogador está no Grêmio, e está no grupo profissional, ele vai ser usado. Uma hora ou outra ele vai ser usado. Aí cabe a ele melhorar durante os treinamentos para apresentar o melhor futebol dentro do campo. Alexandre, o Grêmio tomou 2 gols contra o Santa Cruz, 3 gols no Grenal, foi vazado 2 vezes hoje novamente. Foram 7 gols em 3 jogos. Preocupa esse número de gols que o Grêmio vem sofrendo recentemente? Não preocupa sempre tomar gols, né? Eu acho que é uma situação que o Renato exatamente ficou lá no CT, exatamente para tentar corrigir algumas situações, porque o olho dele é clínico, e então está direto em contato com os jogadores lá, os jogadores que vêm atuando normalmente. Eu acho que o objetivo é esse, a gente tentar ir melhorando a partir do momento que os erros aconteçam, tá? Minimizando os erros e melhorando a parte ofensiva da equipe. Tá, entrevista coletiva do Alexandre Mendes, na Gabeira, aqui em Ijuí. O Grêmio acabou perdendo 2-0 para o São Luís, e o São Luís conquistou a Recopa Gaúcha de 2024, e com essa entrevista do Gabeira, né, o Alexandre Mendes, auxiliar do Renato, eu me despeço aqui de vocês da Grêmio TV e também da Grêmio Rádio, Luciano. Cara, que vergonha. O Grêmio não pegou nem as medalhas. Ainda não quiseram pegar as medalhas também do segundo colocado. Cara, que vergonha, é o que resume isso. Vergonha, mano. Era melhor não ter ido ninguém, então, cara. Se era pra fazer esse papelão, era melhor não ter ido ninguém lá pra Ijuí, cara. Que vergonha do caramba, velho. De verdade, de verdade. Olha, ridículo, mano. Ridículo. Pessoal aí, eu vou deixar o link do WhatsApp pra quem quiser participar do grupo, tá? Vai estar no comentário fixado. Grupo do WhatsApp oficial do canal, eu só deixo aqui sempre nos vídeos, é só pro pessoal que acompanha o canal mesmo, então tá aí, link do grupo do WhatsApp pro pessoal que quiser participar, beleza? Estamos voltando aí com os canais, tudo certinho. Graças a Deus, o YouTube deu uma bela ajuda aí para recuperar os canais. Estamos voltando aos poucos. Beleza, gurizada? Tamo junto. É nóis.